Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Conversa Legal. Conversa Legal de hoje, como sempre, né, trazendo novos temas, aí, temas bem interessantes para o mundo jurídico, para os sócios, advogados, né, todo o pessoal que precisa sempre saber um pouquinho mais sobre esse mundo jurídico. Tema de hoje, advocacia empresarial no Brasil face à globalização. Para falar desse tema bem interessante, por sinal, trouxe aqui Rodrigo Alberto Correia da Silva, da Correia da Silva Advogados. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Como sempre, fazendo a interatividade entre você que está nos assistindo aí e o nosso entrevistado, Aline Marques. Aline, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, doutor Rodrigo. Boa tarde para você, net espectador. Estamos aguardando a vossa participação. Envie suas dúvidas e perguntas, que na medida do possível o doutor responderá. Bom programa. Ok, então vamos começar. A gente tem bastante coisa aqui. Eu já estava conversando um pouquinho aqui com o Rodrigo, né, sobre esse tema aí. Que tem muita coisa para ser desenvolvida, então eu já vou pedir aqui para o Dr. Rodrigo se apresentar para o internauta e falar um pouquinho da Correia da Silva. Bom, boa tarde a todos, eu sou o Rodrigo, sou sócio do Correia da Silva Advogados. A minha atividade profissional, eu sou advogado há 11 anos. Minha atividade profissional começou focada no direito administrativo e acabou evoluindo para o atendimento em grande parte de empresas estrangeiras e multinacionais. O nosso escritório hoje é um escritório de pequeno porte, né? Um escritório boutique, conta com 13 advogados. Nós temos a matriz aqui em São Paulo, temos uma filial em Brasília e eu, pessoalmente, atualmente sou presidente da Câmara Britânica de Comércio em São Paulo. Legal. Rodrigo, então hoje o tema que a gente vai conversar aqui é inédito no programa, tá? Então eu acho que tem muita gente que está nos assistindo hoje para saber realmente, efetivamente, o que a gente vai falar do Brasil, dessa globalização, internacionalização da coisa. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é o seguinte: esse novo posicionamento do Brasil, né, nesse tema que a gente está falando hoje, o que ele reflete na advocacia hoje, né, que a gente está sentindo que a advocacia está mudando constantemente, né, e tem gente que, tem advogado, inclusive, que está perdido, né, não sabe o que o Brasil está mudando, as empresas que estão chegando, os escritórios que estão chegando aqui no Brasil. Então eu queria que você falasse um pouquinho do papel do Brasil nesse novo cenário. Ok, bom, se a gente observar o Brasil de 10 anos para cá, a gente vai notar que o interesse internacional no Brasil aumentou imensamente por uma série de razões. Uma, o Brasil hoje ele está sentado, vamos dizer, literalmente numa mina de ouro de commodities, né? O petróleo, os minerais em geral, o agronegócio, que no fundo também decorre do Brasil, ter água, ter sol, ter terra fértil. E agora, atualmente, depois da crise financeira, o fato do Brasil ter surpreendido o mundo e ter passado sem maiores abalos, que é uma consequência da regulação pesada que a gente já tinha no sistema financeiro desde o governo Fernando Henrique. Isso, aliado ao tal dos BRICS, né, que foi uma sigla que foi muito feliz para o Brasil, porque aproximou o Brasil de economias que estão até na nossa frente, que é o caso da China, por exemplo, né? Então, Brasil, Rússia, Índia e China, faz com que o Brasil hoje esteja na moda. A verdade é essa. Tem um lado ruim disso, que são os nossos juros altos, fazem com que o capital especulativo ele venha ainda muito para o Brasil por conta disso, mas os investimentos produtivos também. A gente nota, conversando com empresas, com os clientes e nesse ambiente de Câmara de Comércio, que hoje está na pauta da maioria das empresas vir para o Brasil, né? Então, consta lá da lista de prioridades ter algum projeto voltado para a América Latina. Já está na meta da empresa ali, colocado no papel, inclusive. Com certeza. Eu recebo assim, uma quantidade enorme de empresas que veem hoje o Brasil como grande desafio. Por quê? Elas já estão nos mercados maduros, que estão consumindo menos, né? Estados Unidos e Europa, já estão instaladas em China e Índia. Se a gente vê em termos de internacionalização, eles estão muito na nossa frente. E não tem muito outro lugar no mundo onde eles possam iniciar novos projetos. No Brasil, a gente tem uma população enorme que vem saindo da faixa de extrema miséria aos milhões. Então, isso faz com que o mercado consumidor potencial do Brasil seja muito grande. Além disso,
Se você pensar em América do Sul, a referência imediata é o Brasil, né? Então, São Paulo está se tornando também uma porta de entrada, não como para a América do Sul, né? Isso, o que faz com a advocacia? Aumenta a demanda, o que é óbvio, né? Todo mundo acha muito bom. Por outro lado, é uma demanda diferente da demanda que a gente está acostumado, porque para você atender esse tipo de cliente, primeiro você tem que falar inglês, né? Pelo menos. Que já não são todos os advogados que fazem, já é uma né? dificuldade. Melhor ainda se você falar inglês, espanhol ou alguma outra língua. Você tem que ter, claro, você não vai ser especialista em direito estrangeiro, mas você tem que ter um entendimento de como é que funciona o direito nos outros países para poder se comunicar com o seu cliente, né? Para poder, inclusive, explicar para ele o que funciona diferente aqui no Brasil. Então, direito do trabalho é completamente diferente, compras governamentais é diferente, outras coisas não, a regulação é parecida. Então, você tem que ter pelo menos a noção do que você deve explicar ou não. E ter um pouco mais de visão multidisciplinar, porque esse cliente também está acostumado com um advogado que tem um envolvimento maior com o negócio e que espera que o advogado também seja um conselheiro, muitas vezes, na forma dele começar o negócio dele, no modelo de negócio, em outras consultorias que esse cliente vai ter que contratar, se é melhor ele contratar um distribuidor, um representante comercial ou iniciar uma operação. Então, é uma demanda um pouco diferente. O que a gente tem visto é que os grandes escritórios aqui de São Paulo e do Rio também, de Minas Gerais, já estão mais ou menos acostumados a atender esse tipo de demanda, mas os escritórios de médio e pequeno porte ainda não, porque estavam mais acostumados a atender só o cliente local. Isso é um desafio e também uma oportunidade, né? Quem conseguir se estruturar para fazer esse atendimento, tanto melhor. Uma outra coisa também que muda um pouco é que você acaba interagindo com escritórios de advocacia de outros países, né? Então você também tem que se acostumar a interagir e entender o jeito de trabalhar dos outros países. Normalmente, uma coisa que a gente sente logo de cara, o advogado de outros países ele trabalha com menos coisas simultaneamente, né? Então a gente sente que a velocidade, a demanda de velocidade é muito maior, né? Você manda um e-mail agora, daqui 3 horas o cara já respondeu e você manda outro. Por quê? Porque aquele advogado, principalmente de mercados maduros, né? Europa, Estados Unidos, Japão, ele trabalha com menos coisa, né? Ele está mais acostumado a começar um projeto, trabalhar intensamente e acabar o projeto. Nosso caso não é esse. Normalmente tudo ao mesmo tempo ali. Tudo ao mesmo tempo e tudo demorado, porque aqui no Brasil é tudo demorado, né? Então, também é uma coisa que a gente tem que se acostumar e se estruturar para isso. E a questão de fuso horário também, depende. Se você atende um cliente americano e um cliente europeu, você vai trabalhar basicamente 20 horas por dia, porque o dia começa num lugar cedo e termina no outro muito mais tarde. Então, você também tem que estar preparado para conseguir fazer isso e ter vida, né? Então, tem aí as ferramentas de celular, e-mail, tal, para você conseguir conciliar um pouco, né? Então, é isso tudo que a gente está sentindo aqui no Brasil agora. Rodrigo, a gente estava falando agora há pouco, né? A gente estava brincando aqui antes de começar o programa, falando que nós somos detalhistas, né? E eu acho que dependendo do país, da onde a empresa vem, eles são muito detalhistas, né? Muito mais do que o brasileiro, essa cultura brasileira. Como é que fica essa adaptação né, dessa empresa achar que está falando com um advogado detalhista e não é, na maioria das vezes? É difícil, é difícil. Eu acho que tem esse desafio do detalhe, que também decorre do cara trabalhar com menos coisas simultâneas, então ele consegue se dedicar muito mais. Tem uma questão cultural, porque o brasileiro não, e eu não sou também, estou aprendendo, não é bom em dar feedback. Então a gente é muito polido para dar o feedback, a gente não fala diretamente, não faz a crítica direta, o estrangeiro faz e para ele é normal e ok, não é uma coisa pessoal. Nós não somos muito bons também em gerenciar expectativas, né? Então
para o brasileiro, é difícil você dizer, não vou fazer isso quando você está esperando, não vou cumprir esse prazo, avisar com antecedência, você gerenciar a expectativa do outro lado, o que para um estrangeiro é um pecado capital. Né? Ele, olha, você prometeu que você vai fazer, você não vai fazer, ok, mas me avisa com antecedência, porque eu já estou encadeado com outras coisas. Então, isso também é uma adaptação que a gente tem que fazer. E no caso do sócio do escritório, né, que é o meu caso, você conseguir transmitir isso para a equipe. Por quê? Quem está na linha de frente com esse cliente estrangeiro, com esse advogado de outro país, você tem que aprender porque você está na interação ali, você tem uma curva de aprendizado muito mais rápida. A equipe não, porque a equipe está atrás de você. Então ela não sente essa demanda. Né? Então, para a gente que é sócio, que tem esse contato, também é um desafio passar isso para a equipe, para que a equipe acostume-se a trabalhar de uma maneira um pouco diferente para te permitir se adaptar. Então isso também é uma coisa diferente. É complicado, né? Rodrigo, você falou na sua resposta sobre São Paulo, né? O pessoal começar a ver São Paulo aí como, vamos dizer, a porta de entrada, né, dessas empresas estrangeiras. Você acha que então vai começar, vamos dizer, São Paulo a ficar como esse ponto, esse marco de entrada, e os outros estados ainda vão demorar a conseguir, vamos dizer, captar uma empresa estrangeira, ser percebido como um advogado importante, mas que não esteja naquele ponto nevrálgico aí da entrada dessa empresa? Eu acho que aqui em São Paulo a gente tem um ciclo virtuoso. Você tem as empresas que reconhecem São Paulo como uma capital mais cosmopolita, então vem para cá porque sabe que vai ter mais mão de obra que fala inglês, que está preparada, que viveu no exterior. De outro lado, a gente aqui em São Paulo também tem essa disponibilidade de serviços, vamos dizer assim, um pouco mais abertos, mais sofisticados. Então isso leva a que cada vez mais... Não quer dizer que elas não vão para outros estados, especialmente se for uma empresa de um nicho específico. Né? Então, por exemplo, óleo e gás. Uma empresa de óleo e gás não vai vir para São Paulo, ela vai para o Rio de Janeiro. Uma empresa que esteja muito ligada à mineração, talvez não vai vir para São Paulo, vai para outros estados. Ou uma empresa ligada ao etanol, ela vai para o interior de São Paulo. Enfim, você tem algumas coisas regionais. Normalmente a empresa começa por São Paulo. Isso faz com que o escritório de São Paulo ele tenha que se preparar também para atuar em outros estados e até outros países pelos quais essa empresa se interessa. Então, por exemplo, se a gente está entendendo que São Paulo é a porta de entrada para a América do Sul, o cliente que vai entrar por São Paulo provavelmente vai querer alguma coisa com a Argentina. Então você tem que ter uma parceria com o escritório argentino, porque o cliente também não quer ele ter a dificuldade de ter que ficar lidando com 10, 15 escritórios de advocacia diferentes. Coisas que os grandes escritórios estão acostumados. Nós, médios e pequenos, é que não estamos. E aí, diferentemente do grande escritório, que pode sair abrindo filial pelo Brasil inteiro, nós não podemos. Então, a gente tem que ir para uma estrutura de rede para conseguir dar o atendimento que esse cliente precisa, né? Sob pena de perder o negócio, na verdade. Perfeito. Rodrigo, gostaria de uma posição sua para falar aí para o nosso internauta sobre o ambiente jurídico brasileiro atual. O que você acha? Qual que é a sua posição aí sobre isso? Então, o que acontece? Acho assim, a decorrência desse foco internacional grande no Brasil é que o Brasil também, como país, está sendo pressionado tanto para se modificar, né, certas instituições nossas precisam se modernizar, quanto também tem uma necessidade do Brasil se defender de certos interesses, muitas vezes especulativos, e que não vão ser produtivos para o país. O que está sendo feito hoje? Se a gente observar, isso acho que desde o governo anterior e vem se intensificando com o tempo. A produção legislativa ela está sendo muito grande. A gente vê
normas que eram imexíveis, de repente vem um projeto de lei, vem uma emenda constitucional, vem uma medida provisória e muda os conceitos muito rápido, talvez rápido demais e sem a discussão que deveria ter havido, né, sem o amadurecimento do tema. De outro lado, você tem as agências reguladoras, que também produzem uma quantidade de normas fenomenal. Outro dia eu estava numa reunião com a Anvisa, e o diretor da Anvisa disse que no ano passado a Anvisa produziu 1,4 novas normas por dia. Então você tem um volume de produção normativa imenso, que gera uma instabilidade. Somado a isso, o governo atual tem uma perspectiva de intervencionismo do Estado, né? Existe um conceito que é mais ou menos parecido com o conceito até do governo, que pareça, mas de Estado grande irmão, né? O grande Estado que interfere em tudo, que faz os serviços públicos, que interfere na iniciativa privada, é indutor do desenvolvimento e assim por diante. Então, hoje, somado ao Congresso Nacional, que é assim, muito alinhado ao governo federal, ao Poder Executivo, até porque tem uma questão de orçamento. Então, o Congresso, mais ou menos, sempre dá o amém ali para o que vem do Poder Executivo. O Poder Judiciário, com a troca dos ministros do STF e do STJ, hoje já tem uma quantidade de ministros indicada pelo governo atual muito grande. Não quer dizer que exista um tipo de privilégio, mas se foi selecionado e indicado por esse governo, existe alguma coerência de visão de Estado e de direito, né? Então, a advocacia está ficando muito difícil, porque você tem que conseguir absorver essa produção normativa muito grande, o Poder Judiciário também tem que absorver isso, nem sempre respeita os dogmas que a gente tinha. Tem muita coisa que eu aprendi na faculdade que hoje já mudou muito, né? Então, cada vez mais a advocacia está ficando difícil, porque muita instabilidade. O judiciário, se você fala de advocacia contra o Estado, né? Licitação pública, servidor público, tributos, previdência, tudo que é contra o Estado. O Poder Judiciário tem sido muito refratário às teses que são contrárias ao Estado. O Judiciário está sobrecarregado também, isso é um outro lado, falta investimento no Judiciário. Então a gente vê que hoje a qualidade da decisão ela está prejudicada pelo volume, né? Isso até tem um pouco a ver com aquela coisa que você comentou no começo de ser detalhista. O nosso judiciário também não é detalhista, porque tem um volume de trabalho muito grande e não dá para o juiz se aprofundar imensamente em cada caso. A verdade é essa. Então a advocacia está se tornando cada vez mais inóspita por tudo isso, né? Muita velocidade, uma demanda do advogado se atualizar demais. Os clientes querem tudo muito rápido, então, enfim, isso tudo está afetando bastante. Então você acha que em função desse novo cenário que está acontecendo, o perfil do advogado está realmente mudando? Está mudando na marra, na verdade, não é nem uma coisa que o advogado busca, é uma questão de sobrevivência, né? O que a gente está vendo é que o sistema jurídico cada vez mais desafiador. De outro lado, a globalização faz com que o advogado tenha que se adaptar a esse novo ambiente. Dentro das empresas, o perfil do que era o jurídico também está mudando, né? Por quê? Cada vez mais o jurídico ele tem sido chamado a colaborar com o negócio, né? Então o jurídico hoje ele não é um administrador de ações judiciais, né? Ele tem que dar contribuição para ele no negócio, mesmo quando a administração judicial hoje ele tem meta, ele tem orçamento, ele tem que se mostrar como um fator de sucesso da empresa. Então isso demanda mais do advogado do departamento jurídico, que por sua vez demanda mais do parceiro dele, que é o advogado do escritório, né? Então o perfil do advogado hoje
ele é diferente do perfil do advogado quando eu estava na faculdade, e ainda não é o perfil que os jurídicos esperam, porque o jurídico ele também quer que o advogado de escritório consiga ver, vamos dizer, além da sala dele e além do tribunal, enxergar o negócio da empresa, muitas vezes agir como conselheiro, ser proativo, avisar de uma coisa que ainda vai acontecer, fazer com que o jurídico atinja a sua nova missão dentro da empresa. Então, hoje o advogado não basta conhecer o direito, ser fantástico na teoria, porque ele tem que conhecer de negócio, ele tem que conhecer um pouco de marketing, ele tem que conhecer um pouco de administração, tem que conhecer um pouco de finanças. Se o cliente dele é, sei lá, uma indústria química, ele tem que entender um pouco de química. Se é uma indústria automobilística, tem que entender como é que fabrica um carro, porque só assim ele vai conseguir entregar o que o cliente está esperando. E isso é muito difícil, porque ninguém estudou para isso, né? A faculdade de Direito no Brasil ela ainda é teórica, né? Ela basicamente te ensina o conteúdo do direito. Ela não te ensina a ser advogado, ela te ensina direito, né? Aí, bom, você vai ser juiz, você vai ser promotor, você vai ser qualquer outra coisa, ou você vai ser advogado, o resto você tem que aprender sozinho, né? Nas carreiras públicas tem quem te ensine, tem a escola da magistratura, tem a escola do Ministério Público. Na advocacia não, você tem que aprender na prática, aprender dentro do escritório de advocacia, né? Então isso já diferencia o estagiário que foi de escritório, o advogado de escritório, de quem trabalha com direito fora do escritório. Você vai aprendendo na prática. E ainda existe muita, vamos dizer assim, muita insatisfação do jurídico. Mesmo com todo mundo correndo atrás, o jurídico ainda sente que existe um gap muito grande entre o advogado jurídico e o advogado de escritório, né? E tem uma decepção também. De outro lado, tem um contingente de profissionais que se forma com uma ideia do que é ser advogado e quando vai ser advogado, percebe que não é aquilo, que ele vai ter que atender bem o cliente, vai ter que captar cliente, vai ter que estudar outras coisas que não são direito, vai viver estudando continuamente, isso também nunca vai ser o suficiente, enfim, tem uma série de coisas que são novidade para essa pessoa. E a pessoa se decepciona. Então, hoje, no escritório, a gente acaba tendo que lidar com gente que fica, às vezes, desmotivada, porque fica decepcionada, com fuga de talentos, né? A pessoa que, às vezes, tem um potencial muito grande, mas opta por uma carreira pública porque não era aquilo que ela esperava, ou até muda de carreira. Então, o perfil está mudando e isso está gerando uma série de, vamos dizer, conflitos. Rodrigo, uma vez um convidado veio aqui, né, e estava falando justamente disso, da faculdade não preparar a pessoa para né, ter o seu escritório, saber um pouquinho de cada matéria, né? E ele falou uma coisa que eu achei engraçado, comecei até a rir ao vivo, que ele falou assim que a faculdade dá cueca. O terno você vai comprar no dia a dia, né? Você concorda com isso? Com certeza, com certeza. Eu acho que, e até você falou aí, ter o escritório, aí já é um outro desafio. É um outro ponto, né? Você tem que aprender aí a administração para administrar o seu próprio, né? O negócio, né? Mas eu acho que a faculdade hoje, e não é só direito, assim, a faculdade de medicina também não prepara o médico para ser gestora. Nenhuma faculdade hoje dessas de área tradicional prepara. Tem algumas que dão algumas ferramentas que facilitam, né? Então, por exemplo, na engenharia, a pessoa aprende ganha algumas qualidades que vão ajudar mais na administração do que quem é de humanas e biológicas, né? Então já tem uma facilidade, mas também não aprende, né? Isso é um desafio para o sistema educacional brasileiro, porque a gente tem que pensar um pouquinho para que serve a faculdade. A faculdade é para formar outros professores, né? Então é uma fábrica de professor. Todo mundo vai lá, vira especialista em direito, em medicina, em alguma coisa,
e não vai saber exercer isso como profissão depois, então vai ter que ser professor, né? Ou não, ou a faculdade vai formar os profissionais que o Brasil cada vez mais precisa. E aí tinha que mexer no currículo da de direito com certeza absoluta. Rodrigo, antes da gente passar a bola aí para a Aline para falar do evento da semana, você falou uma série de tendências aí, né, que o mercado está querendo do advogado. Você acha que ou adapta ou morre? Eu acho que não. Eu acho que assim, vão sempre haver nichos em que você pode ter uma atuação, vamos dizer assim, mais tradicional. O que acontece é que esses nichos, cada dia mais, vão se tornar commodities, né? Então, o advogado que sabe cuidar de processo, sabe atuar em processo judicial e pronto. Ok, mas isso todo advogado sabe. Então você vai ter aí um commodity que provavelmente você não vai conseguir colocar uma remuneração tão boa. E isso, com o tempo, vai fazer com que você tenha profissionais que não conseguem se qualificar mais. Enfim, é um ciclo vicioso que hoje é a tal da advocacia de massa, né? O advogado de massa, ele é focado única e exclusivamente num objetivo específico, é cuidar de um volume enorme de processos. Não precisa falar inglês, não precisa entender de administração, de economia, de comércio internacional, nada disso, mas também ele tem uma remuneração equivalente, né? Então, acho assim, tem espaço para todo mundo, vai ter, a mudança também, assim, ela não é tão rápida, né? A gente também acaba sentindo mais a mudança, eu acho, aqui em São Paulo, porque também a concorrência é maior, né? Estou falando que São Paulo é ótimo, porque vem um monte de empresa, mas também, por outro lado, um volume de advogados imenso, e bons também. Vamos dizer que hoje aqui, e acho que nas grandes capitais, não adianta você falar, eu sou um bom advogado. Legal, você e 1 milhão de... Então você tem que ter alguns diferenciais. Mas eu acho que vai ter espaço para todo mundo. Depende no seu planejamento de carreira e do escritório, qual é o seu objetivo. É ter um trabalho mais requintado para uma clientela diferenciada e, portanto, com uma remuneração diferente, ou não, é ter um trabalho de volume, onde o que pesa é eficiência operacional, e aí eu vou ganhar pouco por atividade, mas vou ganhar na massa. Enfim, eu acho que cada vez mais também vai ser importante a definição. Olha, o que eu quero, como é que eu vou chegar lá? Isso tanto para o escritório quanto para a pessoa. Afinal de contas, 712 mil advogados no Brasil todo, né? Pois é. Muita gente. Pois é. Advogados. Eu vou passar a bola aí para a Aline, para ela fazer já as perguntas, né? Eu sei que tem muita pergunta chegando aí, então ela vai começar a fazer para o Dr. Rodrigo. Aline? A senhorita Márcia Pimenta, de São Paulo, pergunta para o doutor: tenho um escritório de direito empresarial do trabalho. O direito internacional seria um bom caminho para expandir os meus negócios? Bom, Márcia, eu acho que, primeiro, uma coisa que a gente precisa entender, e eu vejo que às vezes as pessoas fazem um pouco de confusão. O que é direito internacional? A coisa eu trabalho com direito brasileiro atendendo clientes internacionais, que é o meu caso, por exemplo, ou eu trabalho com realmente direito internacional, que normalmente é direito internacional público, que são as coisas que tramitam no âmbito da OMC e assim por diante. Isso é direito internacional de verdade. Agora, direito brasileiro para empresas estrangeiras e multinacionais, eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que direito do trabalho, com certeza, especialmente porque é uma área que a empresa estrangeira precisa de muito, inclusive, consultoria, porque ela não sabe, né? Se você ver como funciona um contrato de trabalho nos Estados Unidos, que praticamente o colaborador não tem direitos, né? Recebe pelo que trabalha, na hora da rescisão não tem grandes coisas e é muito contratual, né? O que está escrito no contrato, ok, o que não está, não vale. Face ao nosso, que é muito institucional, né? A pessoa não tem muita autonomia contratual e o funcionário tem uma série de direitos, além da carga fiscal.
É uma área que demanda muita consultoria, né? Lá no escritório, por exemplo, boa parte do nosso trabalho em direito do trabalho não é nem contencioso, é consultivo mesmo, é explicar, olha, você vai contratar um colaborador no Brasil, funciona assim, você tem que regras, tal. Às vezes gera um pouco de decepção, mas a gente tem que falar. Então é um bom caminho, sim. Maria Ângela de Brasília. Com a sua experiência, qual é a visão que os estrangeiros têm sobre a advocacia e a legislação brasileira? Bom, Boa pergunta essa, hein, não, doutor? essa pergunta é ótima. Essa pergunta é ótima. Vou começar pela legislação. Eles acham que a nossa legislação é complexa e muito restritiva, né? E somam isso... Desculpa te interromper. Quando você fala complexa, é mais no sentido de bagunçada ou não? Não, de complicada. Complicada. Eles não acham bagunçada. Não, eles acham bagunçada e complicada. Por que eu quero dizer? Por exemplo, se você vai analisar a legislação tributária, já começa que no Brasil você tem estados, municípios e União, que geram legislação. Você aí tem, dentro de cada uma legislação tributária complicadíssima que muda todo dia, né? Então, isso para um estrangeiro é uma coisa estranha, porque ele está acostumado com legislação tributária federal e que muda muito pouco, porque no país dele se muda dá maior confusão. Não é como aqui, que a gente aceita tranquilamente. Então, eles acham complicada mesmo de entender. Tanto que, por exemplo, outro dia eu estava falando com uma pessoa responsável pelo setor fiscal de uma empresa multinacional, acho que a empresa é britânica. Ele estava dizendo, olha, eu tenho uma dificuldade todo ano, quando a gente faz reunião de planejamento, para explicar por que aqui no meu departamento no Brasil eu tenho 25 pessoas e na matriz eles têm 3. Eu tenho que explicar que aqui é tudo difícil, complicado, nananana, e sou sempre questionado. Então, é isso. Além disso, a burocracia nossa que é muito lenta, né? Então, para você abrir uma empresa no Brasil, do começo ao final, os estudos dizem aí 180 dias. Para um estrangeiro isso é inacreditável, que ele não colocava, mas eu não consigo em 20 dias estar com a empresa operando? Não consegue, né? Então, isso para eles é muito estranho. Em relação ao advogado brasileiro, é um pouco isso que a gente falou no começo. Eles estranham, às vezes, a nossa falta de objetividade para falar, né? Isso é normal, não é brasileiro, latino, né? Às vezes uma coisa que você pode falar em 2 palavras, a gente leva 20. E a incerteza, né? Porque aqui no Brasil também a gente tem um problema como advogado, muitas coisas a gente não consegue dar certeza. A gente consegue dizer, olha, é assim. Por quê? Porque tem juiz que decide assim, juiz que decide assado, isso muda. Então, essa quantidade de incerteza, às vezes eles não entendem que é um problema do nosso sistema jurídico judiciário. Eles acham que é uma falta de conhecimento do advogado. Então, a gente tem que explicar bem, fundamentar bem para tirar essa impressão. Line? Fábio Moreira, do Rio Grande do Sul. Na área de direito empresarial nacional, quais são as ações com mais demandas? Olha, vamos entender assim, se forem atividades, constituição de empresa, né, a estruturação da empresa e contratos, né, que normalmente é como começa, né, a primeira parte da empresa é isso. Se a gente for falar de ação judicial, acho que a grande maioria ou são ações de cobrança, infelizmente, quando uma empresa brasileira não consegue honrar um compromisso, e ações relativas a marcas e patentes, porque muitas vezes a marca e a patente ela não é de titularidade da pessoa jurídica brasileira, ela é registrada em nome da matriz, isso é política, todas as empresas multinacionais têm essa política, e aí acaba existindo um contencioso entre essa matriz titular da marca e da patente e o contrafator aqui no Brasil, né? Então, acho que a maioria é isso. Aline? Eu vou aproveitar para mandar um abraço para o senhor Wellington Santos, de São Paulo, que está assistindo o programa e os parabeniza sobre o dado. A próxima pergunta... Wellington Santos. Obrigado, Wellington, aí pela sua participação. Tá. Tem uma pergunta que já foi
comentada, se o doutor faz parcerias com escritórios de advocacia internacional e como funcionam essas parcerias. O Rui de São Bernardo do Campo. Rui, o doutor já comentou sobre esse assunto, mas eu vou deixar em aberto se ele gostaria de falar, já estão complementar. querendo fazer parcerias aí, viu, Rodrigo? Estão te assistindo, já estão te vendo como um parceiro. O que você está atuando em termos de parcerias? Olha, eu acho que é uma necessidade, né? Como eu falei, para você poder se inserir nesse mundo globalizado, é importante você ter essas parcerias. Muitas parcerias são de colaboração técnica, né? Então, você poder acessar um escritório de tem alguma dúvida, uma necessidade, e vice-versa também, o escritório consultando sobre direito brasileiro. Acontece parceria de atendimento conjunto do cliente, né? Então, a empresa atende nos Estados Unidos, a gente atende aqui, ou a gente atende aqui, o outro atende na Argentina, no Uruguai, assim por diante. E também um movimento novo, que é a empresa brasileira que está indo para fora, que também está acontecendo. Então, você precisa do parceiro lá fora para atender o cliente brasileiro. Isso está acontecendo bastante, Rodrigo? Olha, devagar, assim, está evoluindo. Não é, eu acho, um problema do Brasil que isso não aconteça tão rápido, porque nós temos um mercado interno grande. Então, assim, para que a empresa se motive a ir para fora, ela tem que ter já alcançado as possibilidades no Brasil, e isso, como o Brasil é grande, demora. Mas está acontecendo cada vez mais. O que eu acho que a gente ainda deveria fazer mais no Brasil são parcerias entre as empresas. Então, por exemplo, uma coisa que não é muito comum ainda no Brasil, licenciamento de tecnologia, né? Existe entre as multinacionais, da matriz para a filial brasileira, mas, por exemplo, empresas brasileiras que vão atrás de tecnologias no exterior para serem licenciadas e tal, ainda acontece muito pouco. E é uma coisa que, por exemplo, o escritório pode até estimular, muitas vezes, explicando para o cliente brasileiro quais são as oportunidades, o que pode ser feito. Então, ainda é uma coisa incipiente. Mas a parceria com os escritórios estrangeiros, ela ou é de conteúdo ou acaba sendo de atendimento de cliente ou de indicação recíproca também, né? Então, se você me indicar os clientes que você precisa aqui do Brasil, eu te indico os do seu país. E você tem as redes, né? Você tem algumas associações que fazem redes internacionais de escritório também. Algumas exclusivas, outras não. Algumas parcerias aqui no Brasil são feitas em função de valor mesmo. Olha, se você me indicar um cliente tal, 10%, 15% para você. Internacionalmente isso acontece também ou não? Não, assim, isso, bom, do nacional é uma coisa que eu pessoalmente, na história do escritório, nunca funcionou direito, porque no fundo o que faz um profissional indicar o outro é confiança técnica e ética, não é o percentual, porque o risco é muito maior, né? Você vai para ganhar 10% arriscar de perder um cliente. Então, não é esse o driver. Com os escritórios internacionais, isso é um assunto meio tabu, assim. Ninguém tem muito isso não. O que o escritório de fora espera é uma indicação recíproca, ou seja, ele te indica um cliente e ele espera que você tenha a cortesia de também indicar um cliente de volta. Então, você tem aí uma apropriação de resultado, mas não é via pela cortesia de referir um ao outro. Se você não tem ninguém para indicar numa situação dessa, ele fica chateado, o que acontece? Ou ele corta a parceria? Uma coisa dinâmica, assim, pelo menos da minha experiência com escritórios de fora, as pessoas são menos imediatistas do que nós. Entendi. Então, eles olham um relacionamento mais no longo prazo. No longo prazo, tá. Legal. Doutor, estamos com o tempo já quase estourando aí. Vou falar para a Aline falar sobre a dica. A dica da semana vai o livro Direito Empresarial do Trabalho, primeira edição, 2020. O livro é uma parceria da editora Pleno, juntamente com a Comissão de Direito Empresarial SP. Ele tem uma obra de 590 páginas e aborda questões após a reforma do judiciário. Debate e preocupa que os advogados
que os advogados trabalhistas estão abordando no momento. Já está disponível à venda nas melhores livrarias através do site www.pleno.com.br. Pensamento do dia, aproveite. As questões de finança não se devem tratar com paixão, com espírito azedado pelas discussões e irritado pelos menoscabos. Essa de Queiroz. Ok. Rodrigo, então gostaria que você fizesse aí uma finalização, né, do tema que conversou hoje. É lógico que a gente tem muito mais coisa para falar, mas gostaria que você fizesse essa finalização do que a gente bateu um papinho hoje. Bom, eu acho que isso que a gente falou, o ambiente está mudando e é meio que uma questão de se adaptar. Vai sobreviver e quem não se adaptar vai ter muita dificuldade para sobreviver. Então, tudo isso, a gente tem que aprender sempre, estudar, entender esse ambiente e buscar. Perfeito. Então, Rodrigo, eu agradeço a presença aqui no Conversa Legal, tá? Mais para frente vamos marcar uma outra entrevista para a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema que é bem interessante, nunca tinha sido comentado aqui no programa, tá? Então, agradeço a presença.